Imagine um mundo em que cada segundo de silêncio fosse imediatamente preenchido, em que o vazio nunca tivesse espaço e a mente fosse constantemente alimentada com estímulos. Esse mundo não é ficção, é exatamente o que vivemos hoje. Basta reparar. Quando foi a última vez que você ficou entediado de verdade? Talvez numa fila de banco, no ônibus ou esperando alguém. Mas até esses momentos, antes ocupados por pensamentos soltos, agora são engolidos pelo celular no bolso. O tédio, que sempre foi um companheiro inevitável da existência humana, tornou-se quase extinto. Será que não perdemos algo essencial junto com ele? Será que ao evitar o tédio, não estamos sufocando a nossa própria capacidade de viver com mais profundidade, de encontrar sentido e até mesmo de criar algo? Então hoje você vai perceber que o tédio não é um vazio, ele é um espaço. E esse espaço pode se tornar o terreno mais fértil da sua vida. Ao longo da história, o tédio nunca foi um problema a ser resolvido. Era apenas parte da vida. Os camponeses passavam longas horas olhando o campo, os marinheiros enfrentavam dias de calmaria no oceano, e até reis e filósofos tinham momentos em que simplesmente não havia nada acontecendo. E foi justamente nesses espaços vazios que surgiram ideias revolucionárias, descobertas científicas e obras de arte. O problema é que na modernidade decidimos que o tédio é insuportável. Inventamos dispositivos para ocupar cada segundo. Hoje, se ficamos parados alguns minutos na fila de um supermercado, sentimos uma espécie de pânico. O bolso vibra, a mão automaticamente pega o celular e em segundos mergulhamos em vídeos curtos, notícias ou memes. O vazio desaparece. Mas o que não percebemos é que esse vazio, esse espaço sem preenchimento, era um terreno fértil para a mente. Quando o eliminamos, perdemos não só uma sensação desconfortável, perdemos também a chance de refletir, de sonhar, de nos reconectar. Para entender por que rejeitamos tanto o tédio, é preciso olhar para dentro. Um estudo da Universidade de Harvard trouxe um dado assustador. Quando colocados sozinhos em uma sala, sem nada para fazer, além de pensar, a maioria dos participantes preferiu receber choques elétricos a simplesmente ficar parado em silêncio. Isso mostra o quanto o tédio é visto como um inimigo a ser vencido. Mas por que isso acontece? Porque o tédio ativa regiões do cérebro ligadas à chamada rede de modo padrão. É nesse estado que pensamentos mais profundos e reflexivos aparecem. E com eles também vem o incômodo, questões existenciais, lembranças dolorosas, dúvidas sobre o sentido da vida. O tédio é uma porta para dentro, e essa porta nem sempre abre para lugares confortáveis. Esse é o conflito central. Evitamos o tédio porque ele dói. Mas ao evitá-lo, perdemos a chance de enfrentar essas perguntas e, quem sabe, encontrar respostas. O tédio, afinal, não é só vazio, ele é também espelho. É aqui que chegamos ao ponto mais importante. O tédio não é a ausência de vida, mas sim terreno fértil. Ele funciona como o silêncio entre as notas de uma música. Sem ele, o som vira ruído. Pesquisas mostram que os momentos de ócio e desatenção são cruciais para a criatividade. Muitos cientistas tiveram suas maiores ideias em momentos de inatividade. Arquimedes na banheira, Newton descansando sobre uma macieira e Einstein em longas caminhadas. O tédio cria espaço para conexões inesperadas entre ideias. Além disso, ele tem um papel psicológico profundo. Ao invés de apenas distrair, o tédio nos força a encarar aquilo que realmente importa, nossos valores, nossas escolhas, nossa própria vida. Não é por acaso que tradições filosóficas e espirituais sempre valorizaram o ócio e o silêncio. Os gregos falavam em skolé, o tempo livre dedicado à contemplação. Monges cristãos praticavam horas de quietude. E as tradições orientais, como o budismo, sempre enxergaram no silêncio e na meditação a chance de transcender o imediato. Hoje, no entanto, trocamos essa oportunidade por um fiat infinito de distrações. Achamos que estamos nos divertindo, mas na verdade estamos anestesiados. O tédio nos parecia insuportável. E agora vivemos sem ele, sem perceber que também perdemos parte da nossa profundidade. Mas então, como recuperar o valor do tédio em um mundo que odeia parar? A resposta não está em abandonar a tecnologia,
mas em domesticar sua presença. Uma prática simples é criar microespaços de vazio na rotina. Não usar o celular logo ao acordar, deixar o aparelho fora do quarto ao dormir, caminhar sem fones de ouvido, comer em silêncio prestando atenção apenas ao sabor dos alimentos. Outra prática poderosa é o chamado jejum digital. Um dia ou pelo menos algumas horas sem redes sociais ou telas. No começo é um choque. A mente grita, implora por estímulo, tenta preencher o vazio de qualquer maneira. Mas com o tempo surge algo inesperado. Clareza. O silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser um descanso. Esses momentos de tédio cultivado funcionam como pequenas academias para a mente. Treinamos a capacidade de ficar sozinhos, de refletir, de criar. Recuperamos uma habilidade que a vida moderna tentou roubar da gente. É curioso pensar como a nossa sociedade se orgulha de estar sempre ocupada. Estar entediado é visto quase como um fracasso, sinal de improdutividade. Mas talvez o verdadeiro fracasso seja não ter tempo algum para o vazio. A fuga constante do tédio nos deixa doentes. Ansiedade, depressão, sensação de vazio, tudo isso é alimentado por uma mente que não para, mas também nunca se aprofunda. Criamos uma vida repleta de estímulos, mas pobre em significado. E quando olhamos para trás, vemos que os grandes pensadores nunca tiveram medo do silêncio. Ao contrário, buscaram nele as respostas mais profundas. O contraste é brutal. Enquanto eles se entregavam ao vazio, nós fazemos de tudo para fugir dele. Será que não estamos, sem perceber, nos afastando de nós mesmos? No fundo, o tédio não é um inimigo a ser derrotado. Ele é uma ferramenta esquecida. Ele nos lembra que não podemos viver apenas de estímulos externos, que precisamos parar para ouvir a nós mesmos. A grande lição é simples. O tédio é um portal. E só atravessando esse portal podemos acessar uma vida mais criativa, mais consciente e, acima de tudo, mais significativa.